Inacreditável, Vasco perde zagueiro na reta final por não ter documento e terá que buscar opções livres no mercado. Eu vou trazer aqui alguns nomes de zagueiros que estão livres no mercado e que poderão reforçar o gigante da colina. Isso e muito mais. A partir de agora, no nosso Comentário Vascaíno, também vamos repercutir toda a situação envolvendo New Old Boys e Vasco. New Old Boys diz que a culpa é do Vasco. O Vasco diz que a culpa é do New Old Boys. Então, isso e muito mais depois da vinheta. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, hein? Que curte, compartilha, que se inscreve, que deixe seu comentário, é muito obrigado, sempre um prazer, muito obrigado mesmo ter você aqui junto com a gente. Convido a você que está chegando pela primeira vez a se inscrever, se inscreve, dá uma moral, porque aqui você encontra análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. Também segue o Comentaléu em todas as redes sociais, estamos presentes para trazer as informações, as análises, as opiniões, os comentários do Vasco para vocês. E olha, o que aconteceu com o Vasco, cara? Tem coisas que só acontecem com o Vasco, né? E depois de vários trâmites burocráticos darem errado, o Vasco não contratou o Ian. O Vasco acertou o contrato com o jogador e aí teve uma série de erros nessa situação. Primeiro, o New Old Boys pediu 2 vezes para que o Vasco mudasse o contrato. O Vasco fez isso. O New Old Boys mandou o contrato sem a assinatura do Ian. É isso mesmo. Mandou o contrato sem a assinatura do Ian. O Vasco observou, mandou de volta. E aí o New Old Boys não mandou o contrato a tempo. O contrato chegou à meia-noite e o Vasco não conseguiu terminar os trâmites burocráticos para contratar o Ian. Tava tudo certo entre Vasco e Ian. Ian, inclusive, já estava seguindo o Vasco nas redes sociais, já estava preparando já para vir para o Brasil nesta quarta-feira, mas deu errado. Só que aí tem uma guerra de versões. O New Old Boys diz que o Vasco não enviou o contrato de despesas, por isso não conseguiu aí terminar os trâmites burocráticos. Dentro do Vasco, essa versão que eu trouxe para vocês aqui agora, que o New Old Boys fez 2 exigências de mudanças, o Vasco mudou o contrato 2 vezes, o New Old Boys mandou o contrato sem a assinatura do jogador, e obviamente isso não pode acontecer, e por isso o Vasco não conseguiu dar entrada no TMS. O Vasco tinha que pelo menos ter dado entrada no TMS da FIFA antes de meia-noite, para que o jogador pudesse sair no bid hoje, pelo menos. Como vai acontecer com o Maxi Domingues, que o Vasco deu entrada no bid, no TMS da FIFA, antes da janela se fechar. Então, Ian Glavinovic não deve reforçar o Vasco. E aí todo mundo vai perguntar, quais as opções que tem no mercado para o Vasco contratar? Eu não vou fazer análise, só vou trazer números, ou só vou trazer nomes, porque se a gente for fazer uma análise aqui, a gente vai fazer um vídeo de quase 1 hora de relógio. E a intenção não é essa, é só trazer nomes que estão no mercado e que podem reforçar o Vasco. Primeiro, é um nome mais acima, mas é um nome consagrado. Já jogou até pelo lado esquerdo, que é onde o Vasco precisa, lá no início no Borussia, jogou pelo lado esquerdo no Bayern de Munique por 3 temporadas, Mats Hummels. Mas aí, meu irmão, você tem que botar dinheiro, tem que ter dinheiro, ó, bufunfa, é salário alto. E é um jogador que resolve. Jogou muito pelo Borussia Dortmund na última temporada, inclusive levando o Borussia Dortmund à final da Champions League. É um nome que o Vasco poderia buscar. Outro nome, aí eu vou trazer alguns nomes mais desconhecidos. O Bocadi, um congolês, 28 anos, zagueiro, da equipe do Standard Liège, é um nome que está no mercado. Aí você sairia um nome fora da casinha, como foi aí o Maxi Domingues. Outro nome que também você pode observar no mercado da bola é esse rapaz aí, ó, Guzmán Corozo. Guzmán Caruso, jogador uruguaio, 28 anos, mas aí ele atua pelo lado direito. O Vasco teria que ou continuar com alguém, a improvisar alguém do lado direito, ou continuar com o Léo, pelo lado esquerdo, na verdade, que o Guzmán joga pelo lado direito, 28 anos, é um uruguaio, tá no mercado depois de deixar o Charlotte, time da MLS, jogador aí, zagueiro. É uma opção que para mim seria uma opção mais no desespero, pela questão do lado de jogo que ele pode jogar.
Tem também uma opção mais maluca, vamos dizer assim, saindo da casinha, Kiaé, jogador que passou pelo Milan, também está livre no mercado, é um jogador bastante conhecido. Tem também o Sérgio Ramos, que é jogador que passou pelo Real Madrid, PSG, estava no Sevilha, também está livre no mercado. Aí seria uma opção mais cara, obviamente, para você trazer no mercado da bola. E tem um cara que eu já falei aqui, inclusive, dele, inclusive ele está no Rio de Janeiro, o Vasco fez uma sondagem por ele, segundo eu soube, há tempos atrás, o jogador do Al Ittihad, o ex-Al Ittihad, o Wallace, 29 anos, jogador que passou aí pelo futebol português, jogador que passou pelo futebol italiano, estava no Al Ittihad Caiba, jogador está livre no mercado. Antes de deixar o Al Ittihad, ele fez um procedimento no joelho, mas já está recuperado. Está fazendo trabalho físico, jogador, inclusive esteve no Newton Santos assistindo o jogo do Botafogo e tinha rumores que ele poderia reforçar o Botafogo. É um nome mais acessível. No mais, tem o Marlon, e eu nem vou falar porque é um jogador que não foi bem nem no Fluminense, entre outros nomes que tem aí. Agora é simples, o Vasco vai ter que buscar a xepa da xepa, é o que eu falei. Já falei, inclusive, no grupo do Comenta Léo. Galera que é membro, tá lá. O Vasco, infelizmente, deixou passar 2 meses. E eu falava aqui há muito tempo. Teve gente que me chamou de chato, isso e aquilo. Não é ser chato, gente. O mercado da bola é muito dinâmico. Você não pode deixar as coisas para a última hora. O Vasco esperou Maurício Lemos. O Vasco esperou Luan Pérez, apesar de que se fala nos bastidores que o Vasco não procurou o jogador, mas é muito estranho. E foi para a última hora com o Ian. Sabendo que os argentinos, eu acho que só dos argentinos que vieram pro Vasco que não teve burocracia foi só o Verrete mesmo. Porque os outros todos tiveram burocracia. Capasso, Orelhano, enfim. E agora o Vasco vai ter que buscar alguém na xepa ou pagar caro para poder trazer um zagueiro. Complicado, cara. 2 meses. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Se fosse outros diretores executivos, a crítica seria pesada. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. E aí Marcelo Santana e Pedrinho agora vão ter que se virar. Porque a zaga do Vasco é o grande problema, não é de hoje. Não é de ontem. É um problema desde o início da temporada. E o Vasco não conseguiu contratar. Complicado, meus amigos. Esperamos que o Vasco consiga alguma coisa, né? Mas é inacreditável. Inacreditável o que o Vasco conseguiu nesse mercado da bola. Conseguiu se embolar mais do que já estava embolado. E aí é isso. Zaga, defesa mal feita faz time perder campeonato. Boa defesa faz o time ganhar. Não vamos depender o tempo todo do Léo Jardim. Vai ter dia que o Léo Jardim vai falhar. É do goleiro. Então, vamos ver aí o que esses caras vão arrumar. Até a próxima. Saudações vascaínas. Tamo junto. E valeu!